Entre os 12 discípulos, qual será o que Jesus mais gosta, aquele que ele mais confia e o que está mais perto dele em todos os momentos? Para descobrir isso, a gente precisa voltar no tempo e entender quem eram esses 12 homens que andavam com o Filho de Deus, pessoas simples, cada um com uma personalidade diferente, vindos de lugares diferentes, mas todos escolhidos a dedo por Jesus para uma missão que mudaria o mundo inteiro para sempre. Pedro era pescador, forte, impulsivo, o tipo de pessoa que fala antes de pensar, mas também era fiel e corajoso. Ele foi um dos primeiros a reconhecer que Jesus era o Filho do Deus vivo e, mesmo negando o Mestre 3 vezes, foi perdoado e se tornou uma das maiores colunas da igreja primitiva. Pedro era aquele que estava sempre com Jesus, mas também era aquele que errava muito, e por isso muitos acham que ele era o mais próximo. Mas a história mostra que existia outro que tinha ainda mais intimidade com o Salvador. Tiago, irmão de João, era outro discípulo importante. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Estava presente em momentos como a transfiguração e no jardim do Getsêmani. Era leal e firme. Mas não foi ele o que teve mais proximidade emocional com Jesus, apesar de ser muito importante para o grupo e considerado uma das principais lideranças entre os 12. Bartolomeu era um homem honesto, sincero, que teve sua fé reconhecida por Jesus logo quando se encontraram pela primeira vez. Ele seguiu o Mestre com fidelidade, mas não aparece muito nos evangelhos, o que mostra que, apesar de ser um bom discípulo, não foi aquele com quem Jesus teve maior ligação pessoal. Mateus, o cobrador de impostos, era odiado por muitos judeus por trabalhar para os romanos, mas Jesus o chamou e ele largou tudo. Mateus escreveu um dos evangelhos e teve um papel importante no ministério de Cristo, mas ainda assim, não foi dele que Jesus se aproximou com mais carinho e afeição, apesar da grande transformação que viveu. Tomé é conhecido por ter duvidado da ressurreição até ver com seus próprios olhos, mas também foi um homem de coragem, disposto a morrer com Jesus quando o Mestre disse que iria voltar para a Judeia. Tomé era sincero, mas sua dúvida marcou. Embora Jesus tenha o amado profundamente, ele também não foi o discípulo mais próximo do coração de Cristo. Simão, o Zelote, tinha um espírito revolucionário, provavelmente fazia parte de um grupo político que lutava contra a dominação romana. Era um homem determinado, firme, mas seu nome quase não aparece nos evangelhos, o que mostra que ele foi importante, sim, mas não teve aquele nível mais íntimo com Jesus como alguns outros. Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, era um discípulo leal, conhecido por uma pergunta que fez a Jesus durante a última ceia. Ele queria entender por que o Mestre se manifestaria apenas aos discípulos e não ao mundo, mostrando seu desejo de ver Jesus sendo reconhecido por todos, mas ainda assim, não teve tanto destaque como os outros mais próximos. Filipe foi o primeiro a ser chamado por Jesus depois de André, e teve um papel ativo em apresentar outros ao Mestre. Como Natanael, ele tinha uma fé prática, mas às vezes demonstrava certa dificuldade de entender a profundidade das palavras de Cristo. Mesmo assim, foi amado por Jesus e caminhou com ele até o fim. André era irmão de Pedro, e foi um dos primeiros discípulos, conhecido por levar pessoas até Jesus. Como o menino com os pães e os peixes, ele tinha um coração sensível e era alguém que agia nos bastidores, mas também não foi o que esteve mais perto do coração do Salvador. Tiago, filho de Alfeu, era provavelmente um homem discreto. Pouco se sabe sobre ele, mas isso não diminui sua importância entre os 12. Porém, por ser tão pouco mencionado, entendemos que seu papel foi mais silencioso, e não foi com ele que Jesus teve o maior nível de intimidade. Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus, mesmo tendo caminhado com ele por anos, mesmo tendo visto milagres, mesmo tendo ouvido as palavras do Mestre. Seu coração estava voltado para o dinheiro e o poder. Ele traiu o Filho de Deus com um beijo, e por isso ficou marcado como o discípulo que escolheu a perdição. E agora, depois de falar de todos, a gente chega nele, o discípulo mais próximo, mais amado, aquele que estava com Jesus nos momentos mais importantes, aquele que se inclinava sobre o peito de Jesus durante a ceia, que estava ao pé da cruz quando os outros fugiram, e que foi o primeiro a chegar no túmulo vazio na manhã da ressurreição. Estamos falando de João, o discípulo amado, o mais novo entre os 12, aquele que tinha um coração sensível, cheio de amor, e que soube entender como ninguém o que Jesus veio fazer no mundo. João não era apenas um seguidor, ele era um verdadeiro amigo, alguém que andava com Jesus com um amor puro e sincero. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Juntos eles foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão, talvez por seu temperamento forte no início, mas com o tempo, João foi se transformando, deixando o temperamento de lado e se tornando um homem cheio de graça e verdade, completamente apaixonado por Jesus. A presença de João nos momentos mais íntimos de Cristo mostra o quanto ele era especial para o Mestre. Ele estava no Monte da Transfiguração, estava no Getsêmani quando Jesus suava sangue, e foi ele quem recebeu a missão de cuidar de Maria, a mãe de Jesus, depois da crucificação, uma tarefa que só seria dada a alguém de extrema confiança.
Jesus confiava tanto em João que revelou a ele visões impressionantes que deram origem ao livro do Apocalipse. João foi o último dos discípulos a morrer, e até o fim da vida proclamou o amor de Cristo, escrevendo cartas que falam sobre o amor de Deus e a importância de amar uns aos outros. Enquanto os outros evangelhos focam mais nos milagres e nas histórias, o evangelho de João é mais profundo, mais espiritual. É nele que vemos as palavras mais tocantes de Jesus sobre o amor, a unidade com o Pai, e a promessa da vida eterna. Isso porque João entendeu o coração de Jesus como ninguém. João não buscava posição, nem poder, ele não queria ser o maior, ele queria estar perto, ouvir, aprender, amar, e por isso, Jesus se agradava tanto dele, porque via em João um coração puro, alguém que não estava ali por interesse, mas por verdadeira amizade. O relacionamento entre João e Jesus era tão forte que durante a última ceia, enquanto todos estavam agitados tentando entender quem era o traidor, João estava deitado no peito de Jesus, numa posição de intimidade, confiança e paz, como quem sabe que está protegido e amado. João viu Jesus sendo preso, viu ele sendo açoitado, viu ele carregando a cruz, e ficou ali, firme, até o último suspiro, mesmo quando os outros tinham fugido, e foi recompensado com uma missão especial, cuidar de Maria, uma honra que mostrou o quanto Jesus confiava nele. A forma como João escreveu o Evangelho é cheia de detalhes que só alguém muito próximo poderia saber. Ele descreve expressões, sentimentos, momentos internos de Jesus que não aparecem nos outros relatos, mostrando que ele tinha acesso ao coração do Mestre. Mesmo sendo mais novo dos discípulos, João tinha uma maturidade espiritual profunda, e isso chamava a atenção de Jesus, que via nele alguém com quem podia dividir coisas que os outros ainda não entenderiam, e é por isso que ele se tornou o discípulo preferido, não por favoritismo, mas por afinidade espiritual. Jesus amava todos os discípulos, mas com João existia algo especial, algo que vinha da entrega, da sensibilidade, do entendimento, do amor puro que João sentia por ele, e isso gerou uma conexão única entre os dois, uma conexão que se manteve até o fim. O que torna João tão especial não é apenas a proximidade física com Jesus, mas o quanto ele compreendeu a essência da mensagem de Cristo, a mensagem de amor, de perdão, de entrega, e viveu isso com todo o coração. João não foi perfeito, mas foi fiel, foi verdadeiro, e isso fez toda a diferença. Ele não só ouviu as palavras de Jesus, ele viveu cada uma delas, deixou-se moldar, deixou-se transformar, e se tornou um reflexo do amor que o Mestre ensinava. Nos textos que ele escreveu, principalmente nas cartas que levam seu nome, João fala o tempo todo sobre o amor, repetindo várias vezes que Deus é amor, que quem ama conhece a Deus, e que sem amor ninguém pode dizer que pertence a ele. João enxergou o que muitos não conseguiam ver, ele viu o coração de Jesus sangrar por amor à humanidade, viu os olhos do Mestre cheios de compaixão por pecadores, e entendeu que o mais importante não era a glória, nem os milagres, mas o amor que salva. Essa capacidade de enxergar além, de mergulhar no sentimento de Jesus, fez com que João recebesse revelações profundas, inclusive sobre o fim dos tempos, revelações que hoje conhecemos no Apocalipse, o livro mais misterioso da Bíblia. João foi chamado para viver esse amor até o fim, enfrentou perseguições, exílios, e mesmo velho, ainda dizia com firmeza que Jesus era o Salvador, que o amor dele era real, e que só através desse amor a humanidade poderia ser transformada. A história de João mostra que o verdadeiro favoritismo de Jesus não é por aparência, por força ou por posição, mas pelo coração, por quem ama de verdade, por quem se entrega de corpo e alma à missão, e vive para refletir a luz de Cristo no mundo. O discípulo preferido de Jesus não foi o mais forte, nem o mais inteligente, foi o que mais amou, o que mais compreendeu, o que mais se doou, e é isso que o torna o exemplo de como devemos viver perto de Deus, com amor, com verdade e com fidelidade. João se tornou um espelho do próprio Cristo, e por isso foi o mais íntimo, o mais confiável, o mais amado, e através da sua vida, nós aprendemos que o segredo para estar perto de Jesus é simples: amar como ele ama. João era diferente dos outros discípulos, não porque ele se achava melhor ou fazia mais do que os outros, mas porque ele tinha um coração que Jesus reconhecia como especial. Enquanto muitos estavam preocupados em saber quem se sentaria à direita ou à esquerda do Mestre no reino dos céus, João preferia estar perto, escutando, aprendendo, observando cada gesto, cada palavra. E isso chamava a atenção de Jesus de uma forma que ninguém mais conseguia. João era íntimo, era próximo, era aquele que não queria aparecer, mas queria estar onde Jesus estava. Enquanto Pedro era impulsivo, Tiago era firme, Mateus era estudioso, Tomé era questionador e Judas era ambicioso. João era o calmo, o amoroso, o observador, o que tinha um carinho tão profundo por Jesus que isso transbordava em tudo o que ele fazia. Não é à toa que ele escreveu o evangelho mais profundo entre os quatro, aquele que não começa com histórias comuns, mas dizendo que Jesus é o verbo que existia desde o princípio, ou seja,
João enxergava quem Jesus era de verdade. Em momentos decisivos, Jesus fazia algo que não fazia com todos. Ele separava 3 discípulos para irem com ele: Pedro, Tiago e João. Mas mesmo entre esses 3, João sempre ficava um passo mais próximo. Era como se Jesus dissesse sem palavras que João podia ver mais, entender mais, sentir mais, e por isso ele levava mais fundo nas experiências, como quando subiu no Monte da Transfiguração ou quando foi orar no Getsêmani. Na última ceia, João estava tão perto de Jesus que ele se encostava no peito do Mestre. Isso pode parecer simples hoje, mas naquele tempo, esse tipo de aproximação era raríssimo entre homens adultos. Isso mostrava o quanto João era íntimo, confortável, conectado com o coração de Jesus, ali, enquanto os outros estavam perguntando quem era o traidor. João estava tão perto que teve coragem de perguntar, e Jesus respondeu apenas para ele. João também foi o único que teve coragem de seguir Jesus até a cruz. Enquanto os outros fugiram por medo de serem presos ou mortos, João permaneceu firme. Ele não se escondeu, não se afastou, ele ficou ali, perto do sofrimento. Mesmo vendo o Mestre sangrando, caído, humilhado, ele permaneceu de pé, e por causa disso, Jesus confiou a ele algo muito precioso, algo que ninguém mais recebeu. Lá no alto da cruz, mesmo com dores e prestes a morrer, Jesus olhou para João e disse que a partir daquele momento, Maria, sua mãe, seria como mãe dele, e João deveria cuidar dela como sua própria mãe. Isso mostra o quanto Jesus confiava em João, o quanto ele via nele um homem íntegro, forte, amoroso e confiável. Jesus não entregaria sua mãe a qualquer um. Ele escolheu aquele que sabia que teria o mesmo carinho e proteção por ela como ele teria. Depois da morte e ressurreição de Jesus, João continuou firme. Ele não se envolveu com disputas de poder, não saiu querendo ser famoso. Ele continuou fiel àquilo que Jesus ensinou. Se dedicou à pregação do amor. Escreveu cartas que até hoje tocam corações com mensagens sobre luz, verdade e carinho entre os irmãos. Enquanto muitos estavam preocupados em combater inimigos e heresias, João escrevia dizendo que Deus é amor e que quem ama conhece a Deus. E foi João quem recebeu a visão do Apocalipse, o livro mais misterioso e profundo da Bíblia. E isso aconteceu quando ele já estava velho, preso na ilha de Patmos, sozinho, esquecido pelos homens, mas não por Deus, porque Deus reservou para ele algo grandioso, uma revelação que mostrava o fim de todas as coisas e a vitória de Cristo sobre o mal. João foi escolhido para ver o céu, o trono, os anjos, a nova Jerusalém, e tudo isso porque ele era fiel até o fim. João nunca se exaltou, nunca se colocou acima dos outros, ele apenas vivia o amor de forma verdadeira, e por isso Jesus o amava de forma especial. É por isso que ele é chamado de o discípulo amado, não porque os outros não eram amados, mas porque João se permitia amar e ser amado de uma forma mais pura, mais sensível, mais profunda, e isso tocava o coração de Jesus. Ser o discípulo preferido de Jesus não significa ser o mais importante, mas sim o mais íntimo, o que se aproxima mais, o que quer estar mais perto do coração de Deus, e João nos ensina que essa intimidade não vem de grandes feitos, mas de um coração sincero, cheio de amor, que não tem medo de se entregar totalmente, que não se importa em ser visto, mas se importa em estar com Jesus, em qualquer lugar, até mesmo na cruz. João mostra que a verdadeira amizade com Jesus não é feita só de milagres e momentos de glória, mas também de fidelidade na dor, presença na angústia, silêncio na tristeza e amor incondicional mesmo quando tudo parece perdido, e talvez por isso ele tenha recebido tanto, porque soube dar muito, sem esperar nada em troca. E isso faz a gente pensar, será que estamos buscando ser o preferido de Jesus pelos motivos certos? Ou será que estamos dispostos a ser como João, amar sem medir, seguir sem fugir, ouvir sem interromper, confiar mesmo sem entender? João foi o discípulo amado porque soube amar de verdade. E se a gente olhar bem, vamos perceber que esse amor ainda está disponível hoje. Jesus continua procurando pessoas como João, pessoas que querem estar perto, que escutam, que amam, que permanecem mesmo quando tudo está desabando, porque ele ainda confia nos que são fiéis, assim como confiou em João. Mesmo quando todos foram embora, João ficou, e isso vale mais do que 1000 palavras, porque quem ama de verdade, não vai embora na hora da dor, e Jesus viu isso nele, e por isso deu a João um espaço que ninguém mais ocupou, uma missão que ninguém mais recebeu, um amor que ninguém mais entendeu tão bem. E se hoje você quiser ser como João, não precisa fazer grandes milagres, nem saber tudo da Bíblia, você só precisa ter um coração humilde, um amor sincero e o desejo de estar perto de Jesus, porque isso é o que realmente importa. Foi isso que fez de João o discípulo preferido, o mais amado, o mais íntimo. João não buscava ser o maior, mas acabou sendo mais profundo, e no fim das contas, foi ele quem escreveu as últimas palavras da Bíblia, dizendo que Jesus em breve voltará, e que aqueles que são dele o verão face a face. João começou como um simples pescador, mas terminou como um porta-voz do céu, e isso é simplesmente incrível.
A história de João nos ensina que a grandeza está no amor, que a fidelidade vale mais do que fama, que estar ao lado de Jesus é melhor do que qualquer posição ou reconhecimento, porque quem ama de verdade nunca perde seu lugar no coração de Deus. Por isso, não é exagero dizer que entre os 12, João foi o mais próximo, o mais íntimo, o mais amado, não porque Jesus escolheu aleatoriamente, mas porque João se permitiu viver esse amor de forma completa, sem medo, sem barreiras, com todo o coração. E assim, até hoje, ele nos inspira a seguir o mesmo caminho, com o mesmo amor, com a mesma entrega, e com a mesma certeza de que quem está perto de Jesus nunca está sozinho, nunca está esquecido, e sempre será lembrado como alguém especial no reino dos céus. João viveu até a velhice, algo raro entre os discípulos, que geralmente enfrentaram perseguições e morte por causa da fé. Mas ele, mesmo preso, humilhado e perseguido, foi preservado por Deus para cumprir uma missão especial. Quando o imperador romano não conseguiu silenciá-lo, tentou matá-lo jogando em óleo fervente, mas João saiu ileso, provando que seu propósito era maior do que qualquer ameaça terrena ou infernal. Depois disso, foi exilado na ilha de Patmos, um lugar solitário onde Deus lhe revelou os segredos do fim dos tempos, mostrando que, mesmo isolado, o céu pode se abrir e falar ao coração daqueles que permanecem fiéis. Foi em Patmos que João escreveu o Apocalipse, um livro repleto de símbolos, visões e revelações sobre Jesus glorificado, o juízo final e a Nova Jerusalém, tudo fruto de sua fé firme e amor inabalável apesar das lutas e perdas. O Apocalipse não é só sobre o fim do mundo, mas sobre a esperança, a certeza da volta de Jesus e a recompensa dos fiéis, encerrando com um convite emocionante: vem, Senhor Jesus, mostrando que, mesmo depois de tudo, o que João mais desejava era estar com ele novamente. João ensinou que o amor verdadeiro só cresce com o tempo, que a intimidade com Deus é para quem permanece fiel, e que o mais importante não são títulos ou fama, mas a presença e a profundidade do coração. No fim, João não fundou grandes igrejas, nem acumulou riquezas, mas deixou palavras e visões que transformam vidas até hoje, carregando a essência pura do Evangelho. Ele não era o mais falante ou ousado, mas o mais constante e amoroso, o discípulo preferido de Jesus, pois o Mestre valoriza quem escuta com o coração e permanece fiel em qualquer situação. A história de João não termina com morte, mas com uma promessa eterna, um convite de esperança, porque quem é fiel até o fim, como ele foi, jamais será esquecido por Deus.